Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós iremos aprender sobre os problemas sociais do Brasil. Tá legal? Então vamos lá. Afinal, o que são problemas sociais? Os problemas sociais são aqueles que atingem os membros da sociedade, em grande parte. Ou seja, são aqueles que estão presentes na nossa sociedade. E hoje nós veremos alguns dos que estão presentes especificamente no Brasil. Tudo bem? Bom, primeiro problema social: concentração de terras nas mãos de poucos. No campo, temos o urbano e temos o campo. No campo, a distribuição desigual, de forma injusta, de terras gera muitos conflitos, muitas guerras. O Brasil é um país que concentra muitas terras nas mãos de poucos donos. E grande parte dessas terras, elas ficam sob o domínio de empresários e famílias muito ricas. Essas grandes terras são chamadas de latifúndios. Aqui na foto nós temos latifúndio, tudo bem? Então vamos lá, latifúndio. Mas como será que isso tudo começou? Bom, em 1530, lá no período colonial, a coroa portuguesa criou as capitanias hereditárias. Nós temos uma foto aqui, ó, do sistema de capitanias hereditárias e o sistema de Seis Marias também. Esses sistemas e essas capitanias, eles distribuíam terrenos, né, terras, para quem tivesse condições de produzir, desde que fosse pago com parte da produção para a coroa. Então a coroa fazia o quê? Olha, eu vou te dar esse terreno aqui, essa terra, com tanto que você produza, que você dê dinheiro. E esse dinheiro você vai me dar. Tá legal? Então era assim que eles faziam. Então, com isso, poucas pessoas passaram a ter grandes terras. Não era qualquer pessoa que tinha, não era um escravo que tinha. Não era, eram poucas pessoas que tinham essas grandes terras, esses latifúndios. Tá legal? Aqui nós temos uma imagem de uma família daquela época. Tudo bem? Bom, já em 1850, isso só piora. A Lei de Terras, que foi outro sistema inventado, transforma a terra, o terreno, em propriedade privada. Professor, o que é propriedade privada? É algo que é seu, é um bem seu. Por exemplo, a roupa que você está usando é uma roupa sua, então é sua propriedade privada. Tudo bem? Então vamos lá. Assim, os ricos fazendeiros e europeus passaram a comprar os grandes latifúndios, aquelas grandes extensões de terra, prejudicando os pequenos produtores familiares, os indígenas, os quilombolas, que nós já aprendemos na nossa aula de índios, negros e imigrantes, e muitos outros, porque essas pessoas, os indígenas, os quilombolas, eles não tinham como comprar nenhuma terra, pois era algo muito caro. Então, só quem tinha acesso a esses grandes latifúndios eram aqueles ricos europeus, fazendeiros, e acabava que essas pessoas ficavam sem nada. Tudo bem? Então, já começa por aí. Bom, além disso tudo, nós ainda temos o problema da grilagem. Isso mesmo, a grilagem de terras. O que significa isso, professora? Grilagem significa tomar posse de terras através de documentos falsos. Mas como que isso acontece? As grandes empresas, as pessoas ricas produzem documentos falsos que enganam as pessoas, que às vezes não sabem ler. São pessoas humildes fingindo que aquilo ali vale uma terra. Então o que eles fazem? Eles pegam um papel qualquer, colocam numa caixinha assim, ó, cheia de grilo, sabe? O animal, um grilo, o inseto, na verdade, o grilo. E aí, eles colocam ali dentro e fecham. O grilo, quando ele defeca, ele dá a impressão no papel que o papel é antigo, que o papel é velho. E aí, as pessoas passam a acreditar que aquilo ali é de verdade, que é um documento verdadeiro, mas na verdade é um documento falso e a pessoa não está ganhando nada. A pessoa é enganada, tá bom? Isso que é a grilagem. Bom, por isso
Muitas pessoas lutam por uma reforma agrária. Sim, uma reforma agrária significa redistribuir terras, pois o que vemos hoje é uma situação de desigualdade, onde poucas pessoas têm muitas e grandes terras e muitas pessoas, os trabalhadores mais pobres, não têm terras para morar e produzir. Então, alguns grupos de pessoas, eles lutam por uma reforma agrária, para que as terras elas passem a ser distribuídas de forma igual, para que todos tenham acesso ao trabalho, para poder morar e produzir, e não só um grupo de pessoas. Tá legal? Bom, aqui nós temos uma imagem para a gente refletir, tudo bem? Eu vou ler para vocês. Mas, papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? Aí o pai fica triste olhando para o filho, e ele, se vocês observarem aqui nos terrenos, nas terras, é tudo da família Silva, ó. Propriedade do senhor, todos do Silva, Silva pai, Silva Júnior, Silva avô. Tá vendo como é que é muita terra? Tudo de uma família só? Então, é pra gente refletir, tudo bem? E enquanto essa família aqui pobre não tem nenhuma, tudo bem? Impactos ambientais e conflitos no campo. Existem diversos tipos de impactos ambientais em muitos lugares, seja no campo ou na cidade. Hoje nós estaremos falando especificamente do campo. Esses impactos eles vão desde pequenas queimadas realizadas por grupos que moram no campo, na zona rural, até uma grande queimada para criar gado e também plantações. A grande diferença é que, no primeiro, a natureza consegue se recompor rapidamente, e na segunda, quando temos aquelas grandes queimadas, a situação já é diferente, porque demora muito mais tempo para a natureza se recuperar e, obviamente, vai prejudicar o meio ambiente. Tudo bem? Bom, além de prejudicar o meio ambiente, as queimadas prejudicam a vida de pessoas que vivem nesses lugares. Aqui a foto do menino com problemas respiratórios, destruindo a saúde dessas pessoas. As poluições, olhem aqui a foto. E a extração de árvores no espaço em que vivem destroem os rios e acabam com os animais que vivem nesse espaço. Mas quem são os verdadeiros prejudicados também? As populações que vivem nesse espaço, né? Os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos e muitos outros. Tudo bem? As empresas, nós precisamos entender que as empresas elas podem sim, elas podem tirar e tudo mais, só que precisa ter um controle e tem que ser replantado, não é mesmo? Se a gente tira alguma coisa de um lugar, nós precisamos colocar de volta, temos que replantar para dar vida àquele lugar. Senão, acaba tendo uma destruição, não é mesmo? Quem lembra do rompimento da barragem em Brumadinho, no ano passado, em 25 de janeiro de 2019? Esse aqui é um exemplo do impacto ambiental que é causado pelo homem, especificamente nesse caso aí no campo. E esse aqui foi o maior desastre ambiental da mineração no Brasil. Então, assim, foi um grande problema que gerou muitas consequências, não é mesmo? E, além disso, nós temos o problema da má distribuição de renda. Bom, segundo dados de 2017, ou seja, são dados recentes, metade da população do Brasil vive em uma situação de pobreza, sobrevivendo com pouco dinheiro, enquanto as pessoas mais ricas possuem muito dinheiro. Isso nos leva a uma situação de má distribuição de renda. Observem aqui nas fotos. Essas pessoas são pessoas que vivem em pobreza extrema e elas sobrevivem com muito pouco dinheiro, entendeu? Isso nos leva a pensar que o Brasil é um país que tem uma má distribuição de renda, ou seja, a renda não está distribuída da maneira correta, porque temos várias pessoas ricas, muitas,
que têm muito dinheiro só com elas, enquanto tem muita, mas muita gente vivendo na pobreza sem nada. Entendem? Bom, hoje nós vimos que estes problemas sociais se iniciam desde o período colonial e se fazem presentes até hoje. Lembram que eu falei que começou lá em 1530 com as capitanias hereditárias, depois teve a lei de terras, vocês lembram? Então, esses problemas geraram o que a gente tem hoje. Então, tudo começou lá atrás. Tá legal? Então, hoje nós vimos alguns problemas sociais do Brasil. Quais foram? A concentração de renda na mão de poucos, certo? Os impactos ambientais e os conflitos no campo e a má distribuição de renda. Tá legal? Na próxima aula, nós veremos alguns dos problemas sociais urbanos. Tá legal? Espero vocês lá.